O cano do revólver brilhava sob a luz amarela da lamparina. Um Smith inglês calibre 38, daqueles que não falham. Do outro lado da mesa, um homem suava frio, o garfo tremendo na mão, olhando para o prato de frango que segundos antes ele queria recusar. O dono da pensão, um senhor de cabelos grisalhos e olhos de pedra, falou num tom calmo que gelava mais que grito. O senhor pediu franga. A franga está servida. Agora, come. Naquela noite quente de beira de estrada, um viajante apressado aprendeu uma lição que nunca mais esqueceu. Que em pensão de família, a comida se respeita. Que filha de homem direito não é sobremesa de ninguém. E que certas gracinhas podem custar muito caro. Essa é a história do prato do dia. E eu te garanto, você nunca mais vai olhar para uma pensão de estrada do mesmo jeito. Antes da gente seguir por essa estrada de poeira e lição de moral, já deixa aquele like se você também foi criado no respeito. Me conta nos comentários. Você conheceu alguma pensão dessas, de beira de estrada, onde a comida tinha gosto de casa? Fica comigo até o final, porque o desfecho dessa história vai te arrancar um sorriso de justiça. Era um tempo em que as estradas de terra cortavam o Brasil como veias de um corpo gigante. Não tinha asfalto em todo canto, não tinha posto de gasolina a cada esquina. Quem viajava de caminhão, de carro velho ou de charrete, sabia que o caminho era longo e a fome não perdoava. Por isso mesmo, naqueles trechos mais distantes, no meio do nada, brotavam as pensões de beira de estrada. Casarões simples de parede caiada e telha de barro, onde o viajante podia encostar, descansar as pernas, encher a barriga e seguir viagem. E numa curva da estrada que ligava o interior de São Paulo às terras de Minas, existia uma dessas pensões. Não tinha nome pomposo, não tinha placa bonita. O povo chamava só de Pensão do Seu Augusto, porque era ele o dono, o zelador e o guardião daquele lugar. Seu Augusto era homem de poucas palavras e muito serviço. Tinha uns 60 anos, o cabelo já todo branco, as mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira. Chegou naquele pedaço de chão com a esposa e 3 filhas ainda pequenas, levantou a pensão tijolo por tijolo e ali fincou raízes. A esposa, Dona Carmen, era a alma da cozinha. Mulher forte, de avental sempre limpo e panela sempre no fogo. Diziam que o tempero dela tinha segredo, que ela conversava com a comida enquanto cozinhava, que punha amor em cada pitada de sal. Verdade ou não, o fato é que quem provava o frango caipira da Dona Carmen nunca mais esquecia. E era esse o prato do dia. Todos os dias. Frango caipira ao molho com arroz soltinho, feijão gordo e farinha na medida. Simples como a vida deles, mas honesto como poucos. Das 3 filhas, a mais velha já tinha casado e partido. A do meio ajudava a mãe na cozinha. E a caçula, Maria Aparecida, era a garçonete. 19 anos, sorriso fácil, cabelo preto preso num coque, jeito educado de quem foi criada na base do sim senhor e não senhor. Maria Aparecida era bonita, e ela sabia. Mas diferente do que alguns imaginavam, a moça não era de joguinho. Era séria, trabalhadora, sonhava em juntar dinheiro para estudar na cidade grande. Tratava os clientes com respeito e esperava o mesmo em troca. Na maioria das vezes, recebia. Naquela noite, o sol já tinha ido embora fazia tempo. As cigarras cantavam alto e o único movimento na estrada era a poeira assentando depois do último caminhão que passou. Seu Augusto já pensava em fechar as portas quando o farol de um carro cortou a escuridão. Era um Ford preto, desses de quem tem dinheiro mas não tem modos. Estacionou de qualquer jeito na frente da pensão, levantando poeira. De dentro, saiu um homem de uns 30 e poucos anos. Roupa de cidade, chapéu de feltro, bigode aparado, jeito de quem se acha importante. Entrou na pensão como se fosse dono dela. Olhou em volta com ar de desdém, torceu o nariz para o cheiro de comida e se jogou numa cadeira sem pedir licença. Maria Aparecida se aproximou com o caderninho na mão, profissional como sempre. Boa noite, senhor. Seja bem-vindo. O que vai querer? O homem nem olhou para ela direito. Tirou o chapéu, jogou na mesa e falou mastigando as palavras. Me traga um frango. Vou jantar agora e já vou embora. Tô atrasado. Pois não, senhor. Vou pedir para minha mãe preparar. Não demora. E foi para a cozinha, os passos leves no chão de tábua corrida. Na cozinha, Dona Carmen já estava de pé mesmo àquela hora. Mãe é assim. Não descansa enquanto tem alguém para alimentar.
Preparou o prato com o capricho de sempre, ajeitou a franga no molho, conferiu o tempero. Pronto, filha. Leva lá. E avisa que essa franga ficou um pouquinho menos cozida porque foi de última hora. Pede desculpa pelo transtorno. Maria Aparecida assentiu, pegou o prato fumegante e caminhou até a mesa do viajante. Aqui está, senhor. Me desculpa, mas essa franga talvez não esteja tão cozida quanto as outras. Foi preparada agora de última hora. Espero que esteja do seu agrado. Ela falou com educação, com delicadeza, com aquele jeito que a mãe ensinou. Mas o viajante viu outra coisa. Viu uma moça bonita sozinha servindo ele de noite num lugar ermo e achou que isso lhe dava algum direito. Inclinou o corpo para frente, passou a língua nos lábios e soltou com um sorriso torto. Para mim, franga crua, eu aceito a qualquer hora. Fez uma pausa, os olhos descendo pelo corpo da moça sem nenhuma vergonha, sendo uma franga igual a você. Maria Aparecida sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, de raiva, de nojo, de uma indignação que vinha lá de dentro, do lugar onde a gente guarda a dignidade. Por um segundo pensou em responder, em colocar aquele homem no lugar dele com as palavras que ele merecia, mas respirou fundo. Sabia que tinha jeito melhor. Sem dizer nada, baixou a cabeça e caminhou até os fundos da pensão, onde o pai estava conferindo as contas do dia. Pai, seu Augusto ergueu os olhos. Conhecia aquela voz, conhecia aquele tom. Alguma coisa estava errada. Que foi, filha? O homem lá da mesa, ele não precisou terminar. O rosto da filha dizia tudo. O velho sentiu o sangue ferver nas veias, aquele calor antigo que pensava já ter domado. Levantou devagar, estalou o pescoço e perguntou só para confirmar. Ele fez gracinha contigo? Maria Aparecida assentiu, os olhos marejados não de tristeza, mas de raiva contida. Seu Augusto respirou fundo. Foi até o quarto. Abriu a gaveta do criado mudo. De lá, tirou um pano de flanela enrolado. Dentro do pano, dormia seu velho companheiro, um revólver Smith & Wesson de cano curto, herança do pai dele, que foi herança do pai do pai. Verificou as balas. 6, mais do que suficiente. Voltou para a cozinha, olhou para a esposa. Carmen, mata outra franga. Tempera do seu jeito, mas não precisa cozinhar. Dona Carmen entendeu. Não perguntou nada. Só fez o sinal da cruz e começou a preparar. Minutos depois, seu Augusto caminhou em direção ao salão, o prato de franga na mão esquerda. À direita, no bolso do paletó. Você tá sentindo o peso dessa cena, né? O silêncio antes da tempestade. O velho caminhando devagar. O coração da filha apertado. O viajante sem saber o que vem por aí. Se essa história tá te segurando na cadeira, é porque você entende o valor da honra de uma família. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que também foi criado no respeito. A gente precisa manter essas histórias vivas. O viajante estava impaciente. Batia os dedos na mesa, olhava para o relógio de pulso, bufava de irritação. Quando viu alguém se aproximando com um prato, já foi falando sem olhar. Até que, enfim, pensei que as palavras morreram na garganta. Não era a moça bonita que vinha. Era um velho de cabelo branco, rosto duro como pedra e um prato de franga na mão. Mas não foi isso que travou a voz do viajante. Foi o revólver. Seu Augusto colocou o prato na mesa com calma. Puxou uma cadeira e sentou de frente para o homem. O Smith & Wesson descansava na mão dele como se fosse parte do corpo. O senhor pediu franga, não foi? O viajante engoliu seco. Tentou sorrir, disfarçar. Olha, seu moço, eu estava só brincando com a menina, não. Não perguntei isso. O cano do revólver subiu devagar até apontar para o peito do homem. Perguntei se o senhor pediu franga. Pedi. Então tá servido. Seu Augusto empurrou o prato na direção dele. A franga estava lá, crua, temperada, mas completamente crua. Exatamente como o viajante tinha dito que aceitava. Come. Mas isso tá cru. O senhor disse que aceitava crua. Disse que aceitava a qualquer hora. Pois a hora é agora. E eu tô esperando. O viajante olhou pro prato. Olhou pro revólver. Olhou pro velho. Não tinha saída. Com as mãos tremendo, pegou o garfo e a faca. Cortou um pedaço da carne rosada. Sentiu o sangue escorrer no prato. Levou à boca. Mastigou. Engoliu. O gosto era de derrota, de humilhação, de lição. Continua. E ele continuou. Pedaço por pedaço,
engolindo o orgulho junto com a carne crua, sentindo o estômago revirar e a vergonha queimar. Quando o prato ficou limpo, seu Augusto se levantou, guardou o revólver no bolso e falou, num tom cortês que cortava mais que faca: "Nós estamos de portas abertas, sempre prontos para servir o cliente do jeito que ele pede. O senhor pediu franga crua, foi servido. Agora, a estrada está logo ali. E eu sugiro que o senhor vá embora antes que eu mude de ideia sobre o que mais vou servir essa noite." O viajante não precisou ouvir duas vezes. Levantou tropeçando, deixou o dinheiro na mesa sem contar e saiu correndo para o carro. O motor rugiu, os pneus cantaram e em segundos as lanternas vermelhas sumiram na escuridão da estrada. Maria Aparecida assistiu tudo da porta da cozinha. Quando o carro sumiu, correu até o pai e o abraçou forte, o rosto enterrado no peito do velho. "Obrigada, pai." Seu Augusto afagou o cabelo da filha. A voz saiu rouca, carregada de emoção contida. "Filha, eu construí essa pensão para alimentar viajante, não para engolir desaforo. Homem que não respeita mulher não merece respeito de ninguém. E enquanto eu tiver força nesse braço e bala nesse revólver, nenhum engraçadinho vai fazer gracinha com a minha família." Dona Carmen apareceu na porta, secando as mãos no avental, um sorriso discreto no rosto. "Vem, Augusto, vem tomar um café." A noite foi longa, mas acabou. E assim terminou aquela noite na pensão do seu Augusto. O viajante nunca mais passou por lá. Aliás, dizem que ele nunca mais fez gracinha com garçonete nenhuma pelo resto da vida. Toda vez que via um prato de frango, sentia o estômago embrulhar e a memória doer. A história correu. De boca em boca, de estrada em estrada, virou lenda entre os caminhoneiros e viajantes do trecho. "Cuidado com a pensão da curva", eles diziam. "Lá o frango é bom, mas a filha do dono não tá no cardápio. E se você fizer gracinha, vai comer o prato do jeito que pediu." E assim a pensão do seu Augusto ganhou fama não só pelo tempero da Dona Carmen, mas pelo respeito que se exigia ali dentro. Porque naquele tempo, meu amigo, a honra de uma família valia mais que ouro. E um pai de verdade não precisava de tribunal para fazer justiça. Bastava um olhar firme, uma mão segura e a certeza de que algumas coisas simplesmente não se toleram. E essa foi a história do prato do dia, eternizada na voz de Tião Carreiro e Pardinho, dois gigantes da música sertaneja que sabiam contar história como ninguém. Uma história de respeito, de família, de um tempo em que a palavra tinha peso e o olhar de um pai bastava para colocar qualquer um no seu lugar. Se você chegou até aqui, é porque carrega no peito os mesmos valores. É porque sabe que certas coisas não se negociam. É porque entende que o mundo precisa de mais histórias assim, de gente que não abaixa a cabeça pro errado. Deixa teu like, se inscreve no canal Histórias Sertanejas e ativa o sininho. Cada inscrição é uma voz que diz: essas histórias merecem ser lembradas. Compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquele pai, aquele avô que te ensinou o valor do respeito na base do exemplo. Me conta nos comentários. Você conheceu alguma pensão de beira de estrada dessas? Algum personagem tipo o seu Augusto que não levava desaforo para casa? A gente se encontra no próximo vídeo com mais uma história que merece ser contada. Porque aqui, no Histórias Sertanejas, a gente não deixa o passado virar esquecimento. A gente transforma em eternidade. Até a próxima. E lembre-se, respeito não se pede, se impõe.